Olá a todos. Então, pessoal, vamos então à sexta e última parte de como iniciar a aula de filosofia, como fazer uma introdução motivacional de filosofia. E essa sexta parte está aqui, ó, a sexta parte aqui, ela tem três subdivisões. Então, essa sexta parte aqui é da primeira parte dessa sexta parte dessa videoapresentação sobre como iniciar a filosofia. E antes de iniciarmos, eu quero deixar bem claro o seguinte, que em todas as minhas videoapresentações que eu ensino como dar dicas de como iniciar a aula, não só de filosofia, como também de sociologia, como também de matemática, física, química, biologia, história, geografia, língua portuguesa, língua inglesa. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, que a minha intenção é dar orientação de como os professores podem iniciar uma aula, né? Então, o que acontece? Eu posso sugerir que durante as minhas apresentações, que o professor ele pode pegar um caderninho de anotações e ele anotar tudo aquilo que eu estou falando, tá certo? Porque como eu faço assim um vídeo e às vezes fica muito extenso o vídeo, então tem que ter paciência, porque as minhas dicas para direcionadas aos professores, tanto do ensino fundamental, de ensino básico também, de ensino universitário, de ensino médio. Então, tem que ter paciência, tem que ouvindo, né, o vídeo. Pode ser um vídeo às vezes acontece do meu vídeo ser de 30 minutos, 40 minutos, às vezes tem vídeos meus que são de 15 minutos, não importa. Tem que ter paciência. Se o professor ele quer dar uma boa aula, ele quer fazer uma boa apresentação, ele quer impressionar os alunos, para que os alunos de qualquer nível, né, que consigam entender, né, melhor. Então, o professor ele tem que ter essa paciência, ele tem que se esforçar pega um caderno de anotação, anota, vai lá, assista, ouve as minhas dicas e vai anotando ali aos poucos, pega o que for de essencial e que pode expor em sala de aula, que vai de acordo com o tempo de cada professor. Às vezes uma disciplina tem de 2 tempos, tem aquela disciplina que é de 3 tempos ou 4 tempos, vai de acordo com o seu tempo de aula. Tá? Na escola em que você trabalha, tá certo? Então vamos dar essa introdução aqui, falando, e a sexta parte do vídeo é relacionado à ética e moral, tá? O que deve ser, quando o professor chega em sala de aula, ele quer dar uma aula sobre ética e moral, são essas duas palavras que fazem parte do ensino de filosofia. Então, então o aluno fica se pensando, poxa, o que é filosofia na verdade? O que eu tenho que estudar em filosofia? Então, vamos colocar esse assunto de ética e moral. Então, para poder entender a diferença entre ética e moral. São essas duas palavras que fazem parte da disciplina de filosofia, tá? Então vamos dizer, o que deve ser ética e moral? Então o professor ele pode iniciar a aula fazendo uma pergunta para os alunos. Escreveu no quadro ética e moral aqui, tá lá, e ele vai lá perguntar, falar, turma, o que vocês entendem por ética? O que vocês entendem por moral? Outra coisa também, quando eu estou eu mesmo em sala de aula, eu ensino biologia, mas existe uma parte da biologia que é relacionado à bioética, né? O que acontece? Então, para eu ensinar bioética, eu preciso dar uma introdução do que é ética, do que é moral, para que eu consiga aplicar essas duas palavras no ensino de biologia, né? Que é relacionado a como é que os cientistas eles devem se comportar quando eles estão fazendo uma atividade científica, um experimento laboratorial, de como eles podem se comportar, os estudos científicos, de como pode estar relacionado com a ética e moral, né, durante a atividade deles, tá? Então, o que acontece? Eu vou iniciar a aula de ética, eu preciso passar para os estudantes o que é na verdade ética, o que é na verdade moral. E eu começo a fazer os questionamentos. E eu passo alguns vídeos, eu pego alguns vídeos, apresento em sala de aula, eu coloco ali, boto ali na projeção e eu faço eles assistirem os vídeos, o vídeo sobre ética e moral, alguns exemplos que tem sobre ética e moral, pronto. E o que acontece? O aluno ele assiste
os estudantes estão ali assistindo, a turma está assistindo, e depois, passado o vídeo, eu chego para eles e falo: e aí, gente, pelo que vocês viram no vídeo, o que deve ser ética e moral? O que significa isso? Então, o que acontece? Eu já estou aqui disponibilizando as 3 partes, né, da 6ª parte e última sobre iniciar filosofia, e eu estou também sugerindo os vídeos que eu abordo em sala de aula, né? Quando eu vou dar aula sobre bioética, eu primeiro preciso apresentar um vídeo sobre ética, né? Então eu já estou disponibilizando também disponibilizando um vídeo que eu apresento em sala de aula, tá certo? Que o professor de filosofia, ele pode utilizar isso, tá certo? Então vamos lá. Para começar, tá lá, ética e moral. O que é ética e moral? Então, tradicionalmente, é comum que muitos professores de filosofia, eles iniciam a aula de ética assim. Vamos lá. Aí tá lá, tá aqui, ó, ele usa, tá aqui, ó, ética, tá lá. E tá aqui ética, e ele faz isso aqui, ó, ética. Aí fala, turma, ética vem da palavra ethos. Tá aqui. Tá lá. Vem de ethos, né? Que ethos significa o quê, né? Significa, né? Caráter. Tá lá. Aí o professor fala assim, ó. Tá relacionado com o caráter. Beleza. É assim que o professor fala. Nem todos, né? Mas pelo que eu vejo assim, a maioria que faz isso, né? Caráter. O que mais? Que é modo de ser. Tá aqui, ó. Modo de ser. Pronto. Tá lá. Modo de ser. Ethos, né, que vem de ética, tem também um outro significado, né, que está relacionado com refúgio, com moradia. Porque tem até sentido, né, porque você vê que ética, porque ética ele está relacionado a, vamos dizer assim, a reflexões, a questionamentos. Quando eu dei início à introdução de filosofia na primeira parte, né, de introdução à filosofia, eu falei a respeito relacionado a questionamentos e reflexões, que está no campo do talvez. Você tem o sim e o não, e tem o talvez. Esse talvez, quando a gente fica no talvez, em outras palavras, a gente fica por cima do muro, é onde a gente faz os nossos questionamentos, nossas reflexões, e então está relacionado à filosofia. Então, quando a gente está no questionamento e reflexões, a gente está numa capacidade de decisão, de escolha. Então, essa capacidade de decisão e escolha, que eu vou falar mais tarde, está relacionado à ética, tá? Então, tem a ver com refúgio. Então, você se refugia, você quer ficar sozinho para você fazer as suas reflexões, tá? Então, também é relacionado a refúgio. Então, tá lá. Ethos, caráter, modo de ser, índole. Tá lá. Relacionado à índole, está relacionado à índole da pessoa, né? Modo de ser, natureza. Então também posso colocar como se fosse também refúgio. Pronto. É uma coisa de refúgio. Tá lá, né? Então, ethos é assim que faz, tá? Ethos. É assim que normalmente se inicia uma aula sobre ética, que eu vejo, né? E o que significa? E moral. Tá lá. Tá lá. Você tem ética e moral. Essas duas palavras, elas se confundem muito, né? Então, moral, ele vem da palavra moralis. Tá lá. Ele vem da palavra moralis, né? Que está relacionado com o quê, né? Está relacionado com... Vou botar aqui, ó. Tá lá. Tá dando para ver, né? Ó, costumes. Está relacionado a costumes. Tá ali. E está relacionado a tradições. Tá aqui, ó. Tá relacionado a tradições, ó. Pronto. Tá lá. Relacionado a tradições. E analisando bem a diferença entre ética e moral, ó, você vê que é uma diferença bem nítida, tá certo? E que a gente vai ver através de exemplos, tá? Então, vamos começar. Normalmente se começa uma aula de ética e moral dessa forma. Mas como é que o professor ele pode fazer uma introdução motivacional? Como é que ele pode fazer de uma maneira diferente, de fazer uma inovação para que o estudante consiga entender o que é ética, o que é moral? Então vamos lá. Eu começaria assim, eu introduziria sobre ética e moral falando assim. Digamos que o hospital, ele quebra regras. Ele vai quebrar regras e realiza o último desejo de um paciente, né?
Esse exemplo aconteceu, foi na Dinamarca. Esse exemplo que aconteceu, aliás, esse fato que aconteceu, né? O que acontece, né? Um cigarro e uma taça de vinho. Como assim? Então, esse paciente dinamarquês, que estava nos seus últimos momentos de vida, né? Ele estava num estágio terminal. Ele pediu às enfermeiras, né, que trouxesse para eles um cigarro e uma taça de vinho, né? Então, sabe o que aconteceu? As enfermeiras decidiram desafiar as normas do hospital, né, com o apoio da família dele, ou seja, inclusive a família desse paciente dinamarquês apoiou, vamos dizer que autorizou as enfermeiras a realmente levar para ele essa taça de vinho e o cigarro. E então o que você acha que aconteceu? O que aconteceu ali? As enfermeiras, elas quebraram as regras, elas quebraram as normas do hospital. Porque você não pode dar jamais um cigarro e uma taça de vinho para um paciente em estágio terminal. O que aconteceu? Está relacionado à ética ou está relacionado à moral? Como elas quebraram regras e normas, então está relacionado à moral. Porque o que aconteceu ali, né? Porque como a moral está relacionado a costumes e tradições e também está relacionado a normas, vamos dizer assim. Então é assim, você não pode, por mais que você tenha intenção, olha só, por mais que você tenha intenção, né, de querer de uma certa forma ajudar aquele paciente a ele não sofrer, o que as enfermeiras cometeram foi um ato de imoralidade, porque elas quebraram as regras, as normas do hospital. Tá vendo a diferença? E onde que entra a ética nisso? A ética entra no seguinte situação. As enfermeiras quebraram as regras. Elas realizaram um ato imoral. Mas elas viram que o paciente estava sofrendo muito. Então elas tiveram uma capacidade de escolha. Elas decidiram, elas escolheram acatar o pedido do paciente. Então, por uma questão de, vamos dizer assim, de juízo de valor, pronto, entrou essa palavra juízo de valor. Então, foi algo assim que elas fizeram de uma nobreza, né? De uma atitude nobre, né? Elas escolheram, elas decidiram dar a taça de vinho e o cigarro para o paciente. Isso é ético. Então, o que é, na verdade, ética? Ética, além de você colocar isso aqui, ó, que é caráter, modo de ser, índole e refúgio, ética tem a ver com capacidade de escolha, capacidade de decisão. Você escolhe, você decide o que fazer, mesmo quebrando, não se preocupando se você quebrou uma regra, se você foi contra as normas do local onde você trabalha, não só do local onde você trabalha, até mesmo as normas em casa, né, dentro da sua casa, você também quebra algumas regras, né? E como também acontece na rua, que você quebra algumas regras. Por exemplo, você entra lá no banco, o banco está dizendo ali, é proibido fumar, é proibido o uso do celular, tá lá. Então aquilo, o que é? Aquilo são normas do banco. São normas que são colocadas ali porque o cliente não pode realmente fumar. Mas o que acontece? Mas tem aquele cliente ali que chega ali, ele se desvia, né? Ele tenta quebrar aquela norma, ele vai ali num cantinho ali e decide usar o celular, e decide acender um cigarro. O que ele acabou de fazer? Ele acabou de ter, vamos dizer assim, uma atitude ética, né? Porque ética é a capacidade de escolha. Ele escolheu, ele decidiu fazer. Ele escolheu ali fazer do que ele acha que é melhor para ele, do que ele acha que é certo para ele. Então, quando você faz algo que você acha que é certo para você, mesmo você quebrando a norma, você não obedecendo a norma, isso está relacionado à ética, tá? Depois a gente vai ver que ética, aqui, ó, o que eu acabei de falar, é relacionado a indivíduo, é uma atitude apenas sua, indivíduo, não seguindo o que os outros fazem. Isso é ética. E quanto que moral, relacionado à sociedade. Volta para esse exemplo lá do banco. É proibido usar celular e é proibido fumar. Então, isso aí cabe a todo mundo. Todo mundo tem que obedecer essa norma. Então, então ela está relacionada ao grupo, ó, todo mundo. Isso é moral. Agora, tem aquele ali que tá lá. Ele decide
ele decide não fazer isso, ele decide querer quebrar as regras do banco, tá? Como aconteceu com as enfermeiras, que quebraram as regras, as normas lá do hospital, tá certo? Tá aí. Bom, vamos então ver aqui relacionado. Então, essa aqui é a dica que o professor, ele pode, após ter ouvido o que eu falei, então o professor, ele pode querer aprimorar o que ele pode querer fazer com esses exemplos que eu dei, né? Da maneira de como eu introduzi sobre ética e moral. Agora vamos ver relacionado a ética com magnitude. O que é esse negócio de ética e magnitude? Vamos dar um exemplo. Roubar uma galinha e roubar milhões de um banco. Tá lá. Um ladrão tá lá, ele rouba uma galinha. Tem aquele grupo, né, um grupo lá, né, de criminosos sofisticados que vai roubar milhões de um banco. Tem uma diferença muito grande entre roubar uma galinha e roubar milhões de um banco. É a mesma coisa que dizer que você rouba 600 dólares e de você roubar 600 milhões de dólares. Por que eu falei a respeito desse valor de 600 dólares e 600 milhões de dólares? Quando eu estava assistindo a um filme chamado Duro de Matar 1, com Bruce Willis, quase no final do filme, estava entre o Bruce Willis, que é o policial, e o criminoso, um terrorista. Aí o terrorista falou assim para ele, quem quiser assistir esse filme, o professor pode até falar a respeito desse filme em sala de aula. O criminoso, o terrorista, falou assim para o Bruce Willis, que é o policial, falou assim para ele, eu não me lembro muito bem, ele falou assim, quando se rouba 600 dólares, pode-se pegar e sumir, mas quando se roubam 600 milhões de dólares, e depois eu não me lembro depois do que ele falou, tá? Mas aí eu vou até depois ver, novamente, ver o filme, para poder ver o que realmente esse criminoso falou em relação aos 600 milhões de dólares. Mas fica claro que roubar 600 dólares e 600 milhões de dólares é uma diferença muito grande. Mas é uma diferença em termos de quê? De ética ou de magnitude? Roubar uma galinha e roubar milhões de um banco é o quê? É ética ou magnitude? Então, já de cara eu falo que está relacionado a magnitude. Magnitude. Roubar uma galinha, o ladrão vai ser preso. Roubar milhões de um banco também gera prisão. Então, qual que é desses o crime é mais grave? Depende. Você está relacionando com o ponto de vista ético ou com o ponto de vista de magnitude? Se for relacionar com o ponto de vista de magnitude, roubar uma galinha é um ato criminoso muito leve, muito fraco, e roubar milhões de um banco é um roubo, considerado mais grave, né? É um ato criminoso mais grave. Agora, do ponto de vista ético, ambos merecem a mesma condenação. Não importa se você rouba uma galinha ou você rouba milhões de um banco. A condenação é a mesma. Em termos de ética, de juízo de valor, a condenação é igual. Roubou uma galinha, é preso. Roubou milhões de um banco, também é preso. Do ponto de vista ético. Agora, do ponto de vista de magnitude, é mais, vamos dizer assim, é mais coerente você soltar um ladrão que rouba a galinha e deixar os que roubaram milhões de um banco deixarem presos, né? Tá vendo como é que é? É isso que eu falo, isso é magnitude, mas do ponto de vista ético, não importa. O tipo de grau de crime que foi cometido, a condenação é a mesma, tá certo? Beleza. Então, por isso que vocês verem como é que existe, né? Há uma grande confusão em relação até mesmo entre a ética e a magnitude, como também existe uma grande confusão entre moral e ética, tá certo? Vamos ver então. Vamos ver uma outra situação aqui que o professor ele pode falar em sala de aula, né? Ele fala assim, é ou não ético roubar um remédio cujo preço é inacessível, né? Para salvar alguém que sem o remédio a pessoa pode morrer, a pessoa morre. Beleza. Essa que é a pergunta, é ético ou não ético roubar um remédio? Porque o preço, às vezes depende,
tem aquele remédio que é muito caro, né? Não pode ser comprado, então o que acontece? Mas o objetivo é salvar a vida de alguém, de uma maneira desesperada que precisa salvar alguém, né? Então, vamos colocar então de outra forma, né? Deve-se privilegiar o valor vida, né? Salvar alguém da morte. Esse é o objetivo, né? Ou o valor de propriedade privada, né? Que é não roubar. Então, o que significa? Eu não posso roubar aquilo que não me pertence. Para eu ter aquilo, eu preciso pagar. Eu preciso pagar, né? Eu não posso roubar aquilo, algo que não me pertence. Então, você se apropriou de uma coisa que não é sua, porque o remédio é uma propriedade privada, né? Se é uma propriedade privada, você precisa pagar para ter ele, né? Então, tá lá. Então, onde é que está a ética nisso aí? A ética, se você for relacionar com o ponto de vista ético, você roubou aquele remédio com o objetivo de salvar a vida de alguém. Então, isso está relacionado a juízo de valor. Tá, isso é ético, né? Agora, mas se você realizou um roubo, né? Você se apossou de algo que não lhe pertence, porque você não pagou aquilo e você roubou, então está relacionado com o quê, né? Com moral. Está relacionado com moral. Pronto. Então, você vê que você roubou, então você teve uma atitude imoral. Foi uma coisa imoral, né? Tá lá. Mas, do ponto de vista ético, você roubou com o objetivo de salvar alguém. Juízo de valor. Ético. Beleza. Então, vamos lá. A partir dessas análises, né, ética é ligada a um indivíduo. Tá aqui. Tudo assim que foi falado, né? Ética é ligado a indivíduo, né? Enquanto que moral tem relação com a sociedade, certo? Beleza. Então, vamos ver a relação à moral, né? Então, você vê que a moral, né, ela está ligada... Tá aqui, ó. Vamos frisar aqui na parte de moral, que é de costumes, tradições e normas, tá? Então, você vê que moral, ela está ligada, né, ao padrão cultural e estabelece regras determinadas pela própria sociedade. Tá lá, você determina as regras que é determinadas pela própria sociedade. Se você está num determinado local e você vê que no local tem aqueles costumes ali, então você tem que ver aqueles costumes daquele local, então você tem que se adequar àqueles costumes. Se você vai morar naquele determinado local, então você, com o tempo, você acaba se rendendo àquelas normas, àquelas tradições dos costumes daquele local, né? Então, vamos dizer assim, e que é estabelecido pela sociedade, tá? Então, vamos ver. Então, você vê que, que a moral, novamente que eu falo, né? Então, a moral, ela está ligada ao padrão cultural, né? Estabelece regras determinadas, né, pela própria sociedade, necessárias ao convívio dos indivíduos, né? Portanto, a moral, ela depende, né, então, do momento histórico e da sociedade em que as regras foram estabelecidas, tá? Vamos dar um exemplo. Vamos lá dar um exemplo. Quando você está dentro de um ônibus, tá lá, você está lá dentro de um ônibus. O que acontece? Quando você entra no ônibus, aqui no Brasil, né? Vamos dizer aqui no Brasil, o que acontece? Quando você entra no ônibus, o que você vê? Você vê que tem ali assentos que é destinados para pessoas idosas, para pessoas gestantes, para pessoas deficientes, né? Com limitação de locomoção, beleza, né? Aí eu dou um seguinte exemplo, né? Eu falo assim, que Maria não cedeu o assento à mulher grávida. Tá lá. A Maria está ali sentada justamente no local reservado para essas pessoas, né, de condições especiais. Mas a Maria está ali sentada. Ela sentou. Então, quando ela vê que uma grávida ela está em pé, o que a Maria faz? Ela pode ignorar, como as pessoas fazem, né? Dormindo ali, fingindo que está dormindo. Ou então olham para a janela. Ou então ficam olhando ali o celular, né? Fingindo que está se distraído com o celular e fingindo que não está vendo a pessoa, que aquela pessoa necessita, né, estar sentada. Tá lá. Pronto. O que a Maria acabou de fazer? A Maria acabou de fazer uma atitude o quê? Moral ou ética? Vamos lá, vamos ter que analisar. Se ela está sentada num local que é reservado para essas condições especiais e ela não cedeu o lugar, o que acontece, né? Vamos dizer que ela desobedeceu uma norma, uma regra, ela é imoral.
que acontece? Ela teve uma atitude ética? Sim. Ela teve uma atitude ética. Ela decidiu ficar ali. Ela escolheu ficar ali. Tá vendo como é que foi? Tem visão, tem sentido individual. Ela decidiu fazer o que normalmente os outros fazem. O que os outros normalmente deveriam fazer, né? Ceder o lugar para aquela pessoa grávida. Mas a Maria não quis ceder. Ela decidiu ficar naquele local. Pronto. Ela realizou uma atitude ética. Mas já entra a palavra já antiético, ou seja, a gente usa muito essa atitude essa palavra antiético porque ela está num local lá em que ela desobedeceu uma norma. Então, muito que se usa essa palavra antiético é relacionado a um lugar, a um local em que você está, em que esse local tem as normas, e como você quebrou as normas, então você realizou uma atitude antiética. Mas eu pergunto, mesmo assim, a Maria não cedeu o assento para a mulher grávida. Ela continua sendo ética? Continua sendo ético. É a mesma coisa que falar que um corrupto, né? A corrupção que acontece numa empresa, uma corrupção que acontece na política, o que acontece? Aconteceu todos esses atos ilícitos, né? Não importa, a pessoa continua sendo ética, porque ninguém nasce sem ética. O ser humano, então é ético, né? O bebê ali, no momento que ele já nasce, ele já tem todos os seus direitos já está garantido todos os seus direitos, né? Aquele bebê que já foi para a luz, né? Tá lá. Ele é ético. A pessoa é ética por natureza. Ninguém constrói ética. Agora, a moral, ninguém nasce com moral. A moral, ela é construída de acordo com a regra da sociedade, de acordo com o local em que você está. Moral é uma coisa que se adquire, e ética assim, se adquire não por natureza, mas a ética se adquire por natureza. Você já nasce já com atitude ética. Por isso que eu vou dar um exemplo em relação à lenda do Tarzan, para vocês terem, para ter certeza sobre isso, para confirmar que nós nascemos já com ética. A ética é uma coisa que já é dada por natureza divina. A energia divina, por natureza, já dá isso para a gente, para nós seres humanos. E que ética só serve para seres humanos, tá, gente? Não serve para os animais, tá bom? Então depois a gente vai até falar sobre isso em relação aos animais, senão o estudante vai achar que cachorro, gato, zebra, leão também tem ética. Não tem ética. Os demais seres vivos, as demais espécies não possuem ética. Ética possui apenas os seres humanos, tá certo? Então tá lá, vamos ver isso aí. Então, voltando a Maria, né? Então, Maria, embora inserida na sociedade em que essa seja a moral estabelecida, então a Maria ela foi inserida numa sociedade em que essa moral estabelecida, o que é a moral estabelecida? Dessas normas, né? Que está lá dentro do ônibus. O que acontece, né? Ela não cedeu lugar, né? Então, a atitude de Maria, né? Ela está ligada à ética, como eu havia falado, né? Já que foi uma decisão tomada por ela, individualmente, tá? Ninguém decidiu por ela, ela mesmo que decidiu, né? Por isso que ética, né? Ele pode ser definida como uma capacidade de decisão, como eu havia falado lá no início, né? Minutos iniciais do vídeo. Capacidade de decisão, né? E ter a capacidade de sim, não e talvez. Como eu havia falado lá na primeira parte do vídeo, quando eu coloquei assim, ó, quando eu coloquei uma reta, aqui tá reta, ó. Então vamos recordar isso aqui. Para quem vê os meus vídeos, né? Para quem viu a primeira parte do vídeo, eu coloquei uma reta, eu puxei uma outra aqui, eu puxei uma outra e uma outra aqui. Então é uma reta que se dividiu em três, né? Essa aqui está relacionada ao sim. Tá lá. Imagina que você tem aqui, ó. Aqui é um corpo humano, né? Aqui é um corpo humano, tá aqui, ó. Corpo humano, beleza. Tá lá. E o que nós temos, né? O que é a nossa mentalidade? Nós nascemos com a mentalidade do sim. Ficamos entre o sim e não. Ou seja, você tem capacidade de dizer sim e tem capacidade de dizer não. Tem pessoas que têm capacidade só de dizer sim. E tem pessoas que têm
poder, capacidade de dizer não, né? Entre o sim e o não, você fica no talvez. Tá lá. Você fica ali no talvez. Pronto. Tá aqui, ó. Você fica no talvez. Então, é nesse talvez aqui é que entra os questionamentos e reflexões. Pronto. É aqui que entra a filosofia. Tá lá. A filosofia, que está relacionado ao uso do raciocínio, aos questionamentos e reflexões. Então, quando você está no campo do talvez, você está raciocinando, você está colocando hipóteses, né? Talvez. Aí você fica assim, você fica decidindo. Eu cedo o lugar ou não cedo o lugar para aquela pessoa? A pessoa decide, ó, tá lá. Ela está decidindo. Então eu posso, é porque eu tenho capacidade de escolha, então então eu tenho ética, porque eu estou tendo capacidade de escolha, né, de decisão. Beleza, né? Então no campo do talvez, aqui, ó, no campo do talvez, né, está a parte de questionamentos e reflexões, como eu havia falado, né? Para ficar bem claro, vamos ao exemplo da lenda do Tarzan, né? Vamos então à lenda do Tarzan, né? A lenda do Tarzan diz o seguinte, que quem já assistiu desenhos relacionados ao Tarzan, né? Por exemplo, do Walt Disney, o que acontece? O Tarzan é um ser humano, né? Um ser humano que, até mesmo no filme fala sobre isso, né? Mesma coisa dos desenhos, que conviveu desde a infância, né? Desde bebê lá na selva, né? Criado, né? Por gorilas e por demais animais na selva. O que acontece? Aí o Tarzan, vamos dizer assim, que ele, né? Se vê, né? Se sentiu tendo o mesmo comportamento dos demais animais. Mas quando seres humanos, né, foram lá para a ilha onde vive o Tarzan, aliás, na ilha não, na selva, o que acontece? Ele viu um outro ser humano, no caso, a Jane, isso eu estou relacionado ao desenho do Walt Disney. Ele viu ali e ele ficou olhando para ela, para a Jane. Então o que acontece? Então ele viu que ele teve a capacidade de ver que tem um ser humano como ele. Aí ele começou a parar e questionar. Ó. Ele questiona. Ele olha assim, olha para ela, olha para ele mesmo. Ela vê que tem 5 dedos e ele olha assim, compara que tem 5 dedos. Aí começou a vir a dúvida nele. Começou a perturbar aquilo na cabeça dele, né? Ele começou a ver que tem uma espécie semelhante a ele, né? Como acontece no filme. Tudo ele vê, ó, olha só. Isso é coisa de capacidade de ser humano, tá? Você vê que os nossos ancestrais, na época que teve por exemplo, muito antes do homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal, tivemos o Homo ergaster. O Homo ergaster era um dos primeiros ancestrais dos seres humanos que eles eram carniceiros. Eles viviam dos restos de animais mortos, né, que eram caçados e mortos, por exemplo, pelo tigre-dente de sabre ou pelos outros animais. Então, eles aproveitaram, eles eram carniceiros. Aí, o que acontece? Então, eles tiveram que saírem dessa condição de serem carniceiros para virarem caçadores. Mas isso foi com o tempo, através de métodos de acertos e erros, de mortes que teve. Então, naquela época deles, através de muitas pesquisas, muitos estudos, o que acontece, né? Os cientistas comprovaram que esses primeiros ancestrais dos seres humanos, eles estavam vivendo numa condição tão precária que eles tinham que, de uma certa forma, inovar, mudar alguma coisa, sair da condição de carniceiro para virar caçador. Então, eles já começaram a analisar os próprios ossos de animais mortos, né? Pegaram ossos mais compactos. Então, eles viram que aquele osso poderia ser uma arma também. Então, eles começaram a analisar. Porque eu assisti um vídeo que é chamado Caçar ou Ser Caçado. Caçar ou Morrer, né? Matar ou morrer. Caçar ou ser caçado. Hunt or be hunted, né? Caçar ou ser caçado. Caçar ou morrer. Matar ou morrer. Aí, então, um desses trechos do vídeo, eles viram ali, ó, aquela arma. Eles começaram a ver aquela arma ali, ó, aquele osso que era usado para tirar as partes mais resistentes, né, do animal. Mas eles viram que aquela arma
é muito poderosa que poderia abater também o animal. Então eles tiveram assim, eles tiveram a analisar, ó. Qual é em que situação eles se encontraram? Nessa situação do talvez. Porque eles estavam questionando, ó, refletindo, olhando. Viu como é que o ser humano ele já nasce com essa capacidade de escolha? Ele já nasce com a ética. Até os nossos ancestrais também eram éticos. Eram éticos também, porque nasceram com a ética. Eram seres humanos. Eram seres humanos também. Só que de outros gêneros, né? De outras espécies, né? Tá certo? Tivemos australopitecos, né? O Homo ergaster, aí começou esse gênero do Homo, Homo ergaster, homem de Neandertal, homem de Cro-Magnon, o Homo sapiens, que somos nós, né? Espécies humanas atuais, tá? Então, dessa lenda do Tarzan, em comparação com os nossos ancestrais, foi a mesma coisa, é a capacidade de decisão, ó, de analisar. Eles estavam analisando aqui. Agora, se você comparar com os animais, como um tigre, uma onça, uma leoa, um rinoceronte, são animais que jamais você pode dizer que eles são éticos, né? Porque eles não têm capacidade de escolha, eles seguem o instinto. Porque os animais, os demais seres vivos, eles já nascem prontos, eles já nascem com as páginas já completas, eles já nascem já o que eles vão fazer na natureza. Né? Você jamais pode pedir a um leão, por exemplo. Eu sempre brinco com os alunos em sala de aula, dizendo assim: pessoal, turma, o leão, nunca peça para um leão, dizendo assim para ele: ó, leão, não me devore hoje não, porque eu não estou bem, eu não estou passando muito bem. Devore outra pessoa. Você acha que o leão vai entender isso que você está dizendo? Você acha que você tem capacidade de fazer o leão entender isso? Que pedir a ele para que ele não te devore? Claro que o leão não vai te atender, né? O leão vai pegar e vai te devorar, porque ele está seguindo o instinto dele. Ele vai avançar em você, porque o instinto dele na natureza foi atribuído a ele. Ele já nasce já completo. Nós, seres humanos, não. Nós nascemos de páginas vazias. Nós completamos as páginas de acordo com as experiências que você vai viver, de acordo com as tentativas de acertos e erros o tempo todo. Porque você já imaginou se nós já nascêssemos prontos para ter a habilidade de ser um caçador? Já pensou se nós nascêssemos prontos para ter a habilidade de ser um grande jogador de futebol ou um grande empresário? Não é isso. Porque para nós chegarmos a isso, né, a ser um grande empresário, jogador de futebol, a ser um bom profissional de ensino, qualquer profissão que seja, um bom engenheiro, um bom médico, você tinha que estudar. É claro que existe aqueles situações que a pessoa ela já nasce com uma vocação. Ah, eu nasci com uma vocação de ser médico, eu nasci com uma vocação de ser profissional de ensino, de ser professor, de ser um engenheiro, né? De ser um jogador de futebol, de ser um perfeito lançador de dardos, né? Vamos dizer assim. Então você já... mas essa parte já se chama de vocação, de talento nato, né? Aquelas pessoas que já nascem com habilidade de música, né? Beleza, mas a pessoa nasce com aquilo, já nasce com aquela vocação, mas nem sempre segue aquela vocação. Tem gente que é engenheiro, tem pessoas que são engenheiras, né? Mas na verdade descobriu que gosta, que tem mais aptidão para medicina, para atividade de saúde. Tanta gente que é profissional aí, que está no comércio, por exemplo, está no comércio, mas e às vezes deixa de realizar seu sonho. Poxa, eu estou aqui trabalhando aqui no comércio, mas eu tenho um talento para ser um bom arquiteto, para ser um bom arqueólogo, vamos dizer assim. Então, isso aí fica na essência, né? Então, isso é essência, tá certo? Então, bem diferente de instinto. O instinto que está no animal, né? O instinto ele já nasce com aquela natureza de ser aquilo que ele é. A águia ela já nasce com aquela natureza de ser caçadora. Ela caça e acabou. Nunca peço uma águia para... não caça aqui meu animal de estimação, não. Deixa ela em paz. A águia não vai entender isso, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, então vamos ver então, né? Embora, né, estejam ligados à ética e moral. Então, embora a ética e a moral estejam ligados, né, não é obrigatório que o indivíduo apresente ao mesmo tempo um comportamento moral e ético, né? Como assim? Vamos dizer assim, outro exemplo, né? Vamos dizer que, vamos lá então, a ética e a moral estão ligados, né? Estão ligados, né? Embora estejam ligados, não é obrigado, o indivíduo ele não é obrigado que ele apresente ao mesmo tempo um comportamento moral e ético, né? Vamos ver como é que é isso então.
O uso de uma determinada peça de roupas, tá lá, né? Num determinado período da história. Então vamos ver como é que é isso. Não era moralmente aceito que mulheres usassem calças no passado, né? Então vamos ver como é que é isso. Então a gente, né, conta essa parte assim, da história que é até relacionada à sociologia, né? Porque vamos ver. Então não era moralmente, olha a palavra moral, né? Aceito que mulheres usassem calças no passado, né? Então atualmente a peça é usada por homens e mulheres. O que as mulheres usavam naquela época? Naquela época dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, as mulheres usavam eram saias, né? Até na época mesmo do Império, no período imperial, então você vê que as mulheres usavam, né, aqueles saiões, né, aquelas saias enormes, então não eram permitidos usar calças. Era usado apenas calças compridas, né? Isso era só restrito à moda masculina, tá certo? Então vamos lá. Você vê que as regras sociais definiam apenas o uso, né, de saias para mulheres, né? Trata-se de uma regra referente ao momento histórico. É naquele momento histórico, né, e condições sociais. Você já imaginou? Tá lá, anos 20, vai lá, a mulher está ali na rua, vamos dizer, e estão usando saias. Já pensou se de repente você está ali andando e na esquina lá nos anos 20 vem uma mulher que usa calça comprida, pronto, todo mundo ali naquela rua, naquele bairro, vai olhar, vai parar e vai ver, ué, como é que pode isso, né? A mulher está usando calça comprida. Já pensou? Talvez isso tenha acontecido naquela época, né? Se aconteceu, como deve ser a reação das demais pessoas vendo aquela pessoa ela que está usando calça comprida? O que acontece? Como é que é na visão das pessoas quando vê aquela mulher que estava usando calça comprida? Na visão dessas pessoas, aquela mulher cometeu uma atitude imoral. Mas para a mulher que está usando a calça comprida, para ela é moral. Para ela acha que é certo, porque ela tem que se sentir bem de acordo com o que ela está usando. Ela não é obrigada a dar satisfação, a ficar acatando aprovação, reprovação alheia ou desaprovação alheia. Ela não é obrigada a acatar a desaprovação alheia. Vamos dizer, ela não está nem aí. Ela quer usar calça comprida e acabou. Então ela teve uma capacidade de decisão. Ela teve uma atitude ética. É ético, entendeu? Ético. E quanto que as outras ali que estavam usando saia? Vamos lá. As outras que continuam a usar saia, teve atitude ética? Sim, porque a ética, gente, é para todo mundo. A ética não é só para um lado. A ética é para ambos os lados, tá? Porque ética, vamos lá. Eu não quero usar calça comprida. Eu vou continuar usando saia. Vamos lá. Vamos dizer que as mulheres naquela época estavam dizendo isso. Então, é uma atitude ética, né? Mas só que acontece que as que estavam usando saia, estavam continuando a usar saia, elas estavam obedecendo a uma norma, a uma regra da sociedade naquele momento, enquanto que a outra não, tá? Então você vê que mais uma diferença entre ética e moral estejam ligadas, né? Mas não é obrigado você a exercer comportamento moral e ético ao mesmo tempo, tá certo? Então vamos ver. Então você vê que atualmente, né? Então o uso de calças, né, por mulheres é moralmente aceito agora, né? As regras sociais para a vestimenta feminina, né, não impedem mais o uso de calças, vamos dizer, nem impõem a obrigatoriedade do uso de saias. Acabou. Então usa a saia ou usa a calça como bem entendem, né? Fica uma coisa já a escolha de cada um, né? A liberdade, né? A liberdade realmente veio para esse tipo de critério, né, que estava tão restrito naquela época, tá certo? Então você vê que os momentos históricos, né, e contextos sociais, então eles influenciaram, portanto, a criação de regras morais, né? Então, o momento histórico que acontece, né, e contextos sociais influenciaram, portanto, a criação de regras morais, que foram alteradas com o tempo e com as novas necessidades sociais. Quer ver um exemplo, como acontece lá na Escócia? Você vê que na Escócia você vê que os homens eles usam saias, né? Então, o que é para lá no país lá que os homens usam saias? É normal, porque é costumes e tradições, normas, que o homem usa saia. Mas será que lá na Escócia o homem pode usar calça comprida? Sim, porque você vê até que as regras sociais lá também foram alteradas, né? Foram com o tempo mudando, né? Com as novas necessidades sociais, pronto.
Então o homem também pode usar calça comprida. Mas mantém a tradição do escocês usar saia. Da pessoa, um brasileiro que vai lá, que não tem nenhum conhecimento, que não foi passado isso em sala de aula para o aluno, um brasileiro vai para lá e olha assim e fala, que absurdo. Aí começa a exalar injúrias, né, em cima daquele estrangeiro que é habitante do próprio país, né, e o brasileiro querer se achar, né, não só o brasileiro, como também outros estrangeiros, né, um americano, um francês, eu não sei, né, mas que eu falo do brasileiro porque o brasileiro tem aquela coisa de toda hora de tudo é botar crítica em cima, né? É impressionante o que acontece. Infelizmente é isso, né? O que acontece? Aí ele vai lá, ele olha ali, vê que absurdo, ele começa a dizer, falando, fazer piadas, fazer graças, fazer piadas de mau gosto e vê que o habitante, o escocês de lá, ele está usando saia, né? Então, como ele não teve uma boa aula de filosofia nem de sociologia nas escolas, então como é que uma mentalidade dessa, de uma pessoa dessas, vai lá e vai tentar entender isso, né? Se não é passado na sala de aula, ele nunca vai entender isso. Então, quando uma aula é bem dada, quando uma aula é bem ministrada, passa todos esses conhecimentos para os alunos, então aquele aluno, né, que ele vai crescer, se torna um adulto, ele vai viajar, ele vai entender, aí ele vai dizer assim, poxa, eu tive essa aula aí, realmente, bem que o professor falou que o escocês, ou meu professor, minha professora falou, que o escocês ele usa saia mesmo, porque é norma, tradição daquele país. Pronto, ó, olha a mentalidade. É uma mentalidade matura, de pessoa que levou a sério a escola, levou a sério o estudo, e também depende do profissional de ensino também. Não só depende do aluno, né? Depende também do profissional de ensino que passa esses conhecimentos amplos para o aluno, tá certo? É isso aí, velho, né? Então tá lá. Então, né, fazendo outras conclusões, né, que a moral, né, ela refere-se a costumes, hábitos, né, práticas, né? Ela não é gerada em nós por natureza, como eu havia falado. A moral não é gerada em nós por natureza, né? Somos adaptados a recebê-la. Nós somos adaptados a recebê-la. Se algum brasileiro vai para lá, para a Escócia, ou um americano, ou um francês, ou um alemão, ou um irlandês, se eles vão lá para a Escócia, e se eles quiserem se adaptar às normas de lá, de querer usar saia, qual o problema? Não tem problema nenhum, tá certo? Não tem problema nenhum. Por exemplo, eu no meu caso, pessoalmente, eu não usaria. Claro, eu jamais usaria, não é questão de machismo, nada disso. Porque eu não entra na minha concepção, eu vou respeitar, claro, né? Vou entender as normas que são usadas lá, mas eu não vou ser obrigado a usar, porque não vou usar. Vou continuar usando da maneira como eu gosto de me vestir, de uma maneira de acordo com que eu me sinta bem, tá certo? Então tá lá. Mas se eu quiser usar saia a pedido de alguém lá, porque vai ter uma festa, ó, usa saia, não sei o que, tá. Eu vou até, né, pensar duas vezes, eu vou usar esse campo aqui do talvez, né? Se for para participar de algum evento, de alguma festa, eu vou usar. Tudo bem. Só para aquele momento ali, porque um estrangeiro de lá pediu, ó, usa aí, depois você vai, tira e volta na sua vida normal. Aí tudo bem, né? Beleza. Tá vendo? É bom às vezes até ter essa descontração de o professor falar isso em sala de aula. É legal para ver uma descontração entre professor e aluno, né? É sempre bom isso. Bom, então vamos ver. Em contrapartida, então vamos ler. Podemos afirmar que uma ação é ética, né, quando ela for feita, né? Então, gente, em contrapartida, podemos afirmar que uma ação é ética, né, quando ela for feita, né, de forma deliberada. Ou seja, né, a pessoa deve sentir-se plenamente livre para agir, né, e ter a convicção de que está agindo certo, né? Então é isso. Então a ética é isso, né, que você vê, né? Que se você tem uma ação que é ética, né, quando ela for feita de uma maneira deliberada, né, ou seja, né, como eu havia falado, né, a pessoa deve se sentir-se plenamente livre para agir e ter a convicção de que está agindo certo, né? Se eu estou agindo de uma maneira certa, de eu não querer usar saia lá na Escócia, ou então se eu estou, vamos dizer, eu estou ali sentado dentro do ônibus, né? Estou ali sentado. Eu vejo uma pessoa grávida, uma pessoa idosa que está em pé. Qual seria a minha atitude ética, né? Minha atitude ética, eu vou me levantar para poder ceder o lugar a ela. Tá lá, beleza. Ah, mas será que eu estou cedendo lugar a ela só porque tem as normas ali? De maneira alguma.
de maneira alguma. Então, gente, vamos deixar bem claro isso também, tá? Quando você está cedendo lugar a uma pessoa, é independente se tem norma ou não. Porque se você vê que tem uma pessoa que tem uma necessidade e tem uma capacidade física limitada, eu não estou cedendo lugar a ela só porque tem normas ali a respeito disso. Nada disso, né? Eu vou ceder o lugar porque é uma capacidade de escolha, né? Isso aí está relacionado a princípios que você recebe, educação também, tá certo? Então, você cede o lugar ali para a pessoa, né? Por uma questão de educação, de você, uma atitude, né, nobre que você recebe da família, né? De boas maneiras que você recebe, então você vai ceder o lugar. E aquelas pessoas que não cedem o lugar, né? Ela também, quando a pessoa não cede o lugar para uma pessoa, para uma grávida, para um idoso, ela está mantendo a atitude ética dela. Qual é a atitude ética dela? De não querer ceder o lugar. É uma escolha dela, tá? Não importa se você cede ou não lugar àquela pessoa, a sua atitude continua sendo ética, porque ética é uma capacidade de escolha. Você pode escolher sair do lugar ou não sair do lugar, tá? É isso que acontece. É você achar que está agindo correto. Se você acha que está agindo certo, beleza, é você que tem que achar. Por isso que a ética está relacionada ao indivíduo, à individualidade. É você achar que é certo. Mas na visão da outra pessoa, talvez você não esteja certo, né? Então, essa parte de imoralidade, de imoral, a imoral, a visão é da outra pessoa. É a outra pessoa que vê que se você está agindo de uma certa maneira, uma pessoa pode ver que você pode estar agindo errado, mas a outra pessoa pode estar agindo que é certo, tá? Imagina, eu vou ceder o lugar, eu vou me levantar para ceder o lugar para aquela grávida. A pessoa que está vendo isso, ela pode achar que eu esteja errado. Ela pode dizer assim, poxa, ele está cedendo lugar para ela, eu não cederia não. Olha só, tem gente que é assim. Mas para aquela pessoa que está falando isso, na visão dela, que eu cedi o lugar, pode ser imoral para ela. Mas para outra pessoa que fala assim, poxa, aquele cara ali, ele cedeu o lugar para a pessoa. Gostei, é uma atitude nobre. É moral para ela. Tá vendo como é que moral e imoral depende da visão de cada um? Tem que ser da visão da outra pessoa, tá? Então tá aí, é isso que acontece. Então vamos finalizando essa primeira parte do vídeo, né? Vamos dizer a respeito da ética profissional. Então antes foi abordado assim, embora não tenha classificado, vamos dizer o tipo de ética, eu falei sobre ética. Então vamos ver então. Eu falei sobre ética relacionada à família, falei sobre ética relacionada sobre a sociedade em geral. Eu relacionei a ética com a moral em relação às normas, costumes, tá ali, tradições, normas em relação ao banco, em relação a um país, né? Enfim, agora vamos relacionar a ética profissional, tá? Então vamos ver. A ética profissional, ela pode ser muito diferente, né, da ética pessoal. Então eu falei sobre a ética pessoal, né? O que acontece? Por exemplo, se você é um profissional da psicologia, tá lá, você é um profissional da psicologia, né? De um cliente, você é um profissional da psicologia, né? E um cliente confessa ser responsável por um assassinato. Já pensou? Você é psicólogo. Você tem um cliente, um paciente que tem algum transtorno, e ele chega para você e fala assim que cometeu um assassinato. Beleza, né? A primeira coisa, né, que faria como pessoa comum seria entregá-lo para a polícia. O psicólogo, ele deixaria de ser psicólogo ali naquele momento, ele agiria como uma pessoa comum e chamaria a polícia. Porém, como psicólogo, né, o código de ética, pronto, entrei já com esse assunto do código de ética, né? O código de ética é diferente e você segue o princípio da confidencialidade. Tá lá. Você segue o princípio da confidencialidade. Beleza, né? Ou seja, o que seu cliente contou não deve ser divulgado. Pronto. Aí você tem uma escolha a fazer. O que acontece? O psicólogo ele fica diante desse dilema, né? Ele fica aqui no campo do talvez, no questionamento e da reflexão. Aí que entra esse código de ética. O que o psicólogo faria? Ele exerceria como pessoa comum, entregaria à polícia? Ou será que ele usaria o princípio da confidencialidade, né? Como ele lá jurou lá
na formatura, né? E que ele não divulgaria isso que o cliente fez, né? O psicólogo poderia ajudá-lo de alguma forma, conversaria com o cliente para que ele não exercesse esse ato criminoso mais uma vez. Ele cometeu um assassinato ali para não cometer novamente, né? Então cabe ao psicólogo saber o que ele quer fazer, o que ele quer escolher. Será que se ele, vamos dizer assim, que se ele exercer como uma pessoa comum e entregá-lo à polícia, o que acontece, né? Ele já estaria quebrando o código de ética dessa profissão do psicólogo. Se é realmente que a psicologia tem que exercer esse código de ética, né? De não revelar o segredo dos seus pacientes. É a mesma coisa que acontece com o médico. Com o médico, o que acontece com o médico, né? Com o médico, vamos dizer, o médico fala que não tem costume de revelar o segredo dos seus pacientes, né? Então o médico, ele é como se fosse um padre, né? E que o paciente confessa a ele, e o médico ele vai guardar aquilo para ele, né? Ele não vai revelar o segredo do paciente, tá? Então você vê que o médico, ele também tem as suas normas, tem suas regras, tem o seu código de ética, tá? Então por isso que eu falo, né? Que a ética profissional é muito diferente da ética pessoal. É a mesma coisa que, por exemplo, você ter problemas familiares em casa e você está lá passando por um problema familiar, problema com seu filho, problema em relação ao cônjuge, e o que acontece? Aí quando você vai para o trabalho, você não pode levar os seus problemas pessoais para o trabalho. Lá no trabalho você tem que exercer com dignidade a sua profissão. Não pode pegar os problemas de casa e levar lá para o seu trabalho para poder, por exemplo, descontar em alguém, ou descontar no seu colega de trabalho, descontar no próprio chefe, que pode gerar um problema de demissão. Isso é uma coisa muito complicada, né? Porque você vê que existem normas numa empresa, normas no seu local de trabalho, que você não pode desrespeitar o seu próprio colega de trabalho, nem desrespeitar o cliente, um freguês, mesmo que o freguês ele desrespeite o funcionário ali numa loja, por exemplo, aí cabe à pessoa que trabalha numa loja, numa firma, num cartório, numa empresa, num supermercado, não pode também ter a mesma reação. Então é uma coisa muito complicada. É por isso que você vê que essa situação de que é muito importante você estudar ética, né? Você abordar a ética na escola, para você sair de lá com um bom nível de educação. Por isso que a educação é muito importante, né? Quando você aprende coisas de uma maneira bem desenvolvida, bem aprimorada, então você consegue levar isso para locais fora dos muros escolares, né? Para você aplicar no dia a dia, tá certo? Então, pessoal, essa então foi a primeira parte do vídeo, tá? Ali, então, novamente eu falo, já está disponível já a segunda e a terceira parte aqui, como as demais partes, né? Sobre introdução à filosofia, tá? Porque são 6 partes, tá certo? Então, essa foi a 6ª parte da subdivisão 1 da introdução de filosofia sobre ética e moral, tá certo? Então, um abraço e até a próxima.